Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre racionalização de denominadores. É um tema que eu estou dando aula nesse momento e aí eu aproveitei para fazer esse vídeo, tá legal? Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. Bom, para falar de racionalização, a gente tem duas etapas, vamos dizer assim. Tem uma segunda que é um pouquinho mais complexa, que vai depender de produtos notáveis. Mas essa primeira parte aqui é mais simples e é nela que eu vou me deter neste vídeo. Depois eu vou fazer o outro vídeo complementando, tá legal? Então, assim, para a gente trabalhar a racionalização de denominadores, o que é racionalizar? Racionalizar é tornar algo racional. Então, eu tenho aqui várias frações com raiz quadrada de alguma coisa ou raiz cúbica no denominador. Essas raízes, do jeito que estão aqui, elas são números irracionais. Então, o que eu quero fazer é racionalizar, ou seja, sumir com a raiz quadrada que está aqui embaixo no denominador. Aí o que eu vou fazer em cima, a gente vai ver que vai depender do que eu fizer embaixo. Mas o importante é uma estratégia para tirar essa raiz do denominador. O que é que eu vou precisar de conhecimento de raízes nesse momento, assim, bem básico, para conseguir fazer isso? Primeiro, a raiz quadrada de um número vezes a raiz quadrada de outro número, ou seja, ambas são raízes quadradas, não é uma raiz cúbica e outra quadrada. As raízes têm que ser iguais. Então isso aqui até serviria como raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B, também funcionaria. Mas, por exemplo aqui, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B é igual a raiz quadrada de AB. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3, eu poderia fazer raiz quadrada de 5 vezes 3, que dá 15. Ok? Então, a raiz do produto é o produto das raízes, ou o produto das raízes é a raiz do produto, desde que os índices das raízes sejam iguais. Ok? Segunda coisa, quando eu tenho a raiz quadrada de um número e multiplico pela própria raiz quadrada de um número, por essa propriedade, isso aqui vai dar raiz quadrada de c ao quadrado, que ao cortar vai dar o próprio c. Então, se eu multiplico a raiz quadrada de um número pela raiz quadrada de um número, é bem óbvio que vai dar o próprio número. Eu vou precisar disso. Terceira coisa, quando eu começo a trabalhar não com raízes quadradas, mas com outros índices. Raiz quinta de d ao cubo, por exemplo. E eu quero que isso aqui dê d. D. Quanto é que isso aqui tem que ser? Vamos fazer aqui um exercíciozinho. Cara, para dar D e eu vim de uma raiz quinta, provavelmente isso aqui teria que ser uma raiz quinta de D a quinta. Porque aí eu vou cortar o 5 com o 5 e vai ficar o próprio D. Então, como é que eu faço para isso aqui se transformar em raiz quinta de D a quinta? O que eu tenho que multiplicar? Bom, para D ao cubo chegar até D à quinta, que é para poder cortar, quanto é que eu faço? 5 menos 3 dá 2. Então aqui, se eu multiplicar raiz quinta de D ao cubo por raiz quinta, para a propriedade funcionar tem que ser o mesmo índice, de D ao quadrado, aqui vai dar raiz quinta de D à quinta, que dá o D. Nesses casos aqui a gente vai usar isso. Então basicamente é disso que eu preciso hoje, tá? Vamos lá. 2 sobre raiz quadrada de 3. Meu objetivo é tirar o número irracional daqui do denominador, ou seja, tirar a raiz daqui. Como é que eu posso fazer? Cara, para eu tirar isso aqui, se eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, eu não altero a fração, ela continua válida. Então, o que é que eu faço? Eu penso nisso aqui, mais precisamente nisso aqui. Se eu multiplicar a raiz quadrada por ela mesma, eu sumo com a raiz. Aqui, se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, como se fosse multiplicar por raiz de 3 sobre 3, isso aqui é como se fosse 1, eu não estou alterando nada. Então, quanto é que isso aqui daria? Multiplicando em cima, 2 vezes a raiz de 3, multiplicando embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado,
Ou seja, eu até vou fazer em 2 passos aqui para ficar fácil. Cortou, cortou. 2 vezes a raiz de 3 sobre 3. Esta fração tem o mesmo valor, se você pegar a calculadora e calcular isso aqui, tem o mesmo valor que essa fração aqui. E eu consegui tirar a raiz do denominador. Isso é racionalização de denominadores, tá? Vamos para esse caso aqui, bem parecido. Aqui, para eu sumir com a raiz quadrada de 5, basta multiplicar pela raiz quadrada de 5. Só que para não alterar, eu multiplico em cima e embaixo. Ok? Então isso aqui vai dar 10 vezes raiz de 5 dividido por raiz de 5 vezes raiz de 5, dá raiz quadrada de 5 ao quadrado, que vai dar 5. E aqui tem uma etapa a mais, que eu posso dividir por 5 em cima e embaixo. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Então isso aqui dá 2 raiz de 5. Olha só, né? Até nem denominador precisa, né? Nesse caso aqui. Eu transformei uma coisa razoavelmente feia nisso aqui. 2 raiz de 5, acabou. Vamos aqui ao terceiro caso. 3 raiz de 6. Eu tenho alguma coisa no denominador que não está dentro da raiz, mas a raiz quadrada está aqui. Então o que é que eu faço? Multiplico pela raiz quadrada de 6. Ela não é exata, né? A raiz de 6 não dá um número racional, dá um número irracional. Então, eu posso multiplicar, vou tirar esse igual que eu botei aqui, para poder multiplicar por raiz quadrada de 6 dividido pela raiz quadrada de 6. Ou seja, não estou alterando o valor. Aqui em cima vai ficar 2 vezes a raiz de 6. E aqui embaixo vai ficar 3, porque o 3 está aqui, eu não posso sumir com ele. Raiz de 6 vezes a raiz de 6. Eu estou falando raiz, mas entendo raiz quadrada. Raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 6, da raiz quadrada de 6 ao quadrado. Ou seja, vai dar o próprio 6. Aí aqui eu também posso simplificar. Aqui esse 6 posso dividir por 2, dá 3. Aqui eu posso dividir por 2, dá 1. Isto aqui vai dar raiz quadrada de 6 dividido por 9. Show? Última desse tipo. Multiplica pela raiz quadrada de 3 para sumir aqui embaixo. Aí, para não alterar, multiplico pela raiz de 3 em cima também. 6 vezes a raiz de 3 dá 6 raiz de 3. 5 não posso sumir com ele. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz quadrada de 3 ao quadrado, dá 3. Aqui dividir por 3 dá 1, dividir por 3 dá 2. 2 raiz de 3 sobre 5. Acabou. Fim de papo. Legal? Então essas aqui são as respostas das 4 primeiras. Agora o segundo tipo é quando não é raiz quadrada. Aí a gente vai ter que fazer esse raciocínio aqui, tá? Vamos lá. 3 sobre raiz cúbica de 5. Para eu sumir com raiz cúbica de 5, não adianta eu multiplicar por raiz cúbica de 5, porque aí vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Eu não vou conseguir cortar. Se eu tenho isso aqui, eu não vou poder cortar esse 2 com esse 3, né? Esse quadrado com raiz cúbica. Não vou poder fazer isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar numa coisa que multiplicada por esse aqui embaixo dê ao cubo, para eu cortar. O que é que eu posso multiplicar por 5 elevado a 1, né? Que isso aqui é como se fosse 1, para dar 5 ao cubo? 3 menos 1, 2. Então, é só multiplicar por raiz cúbica de 5 ao quadrado que eu vou fazer sumir. Vamos tentar? Multiplica por raiz cúbica de 5 ao quadrado e divide aqui também, né? Multiplica embaixo pela raiz cúbica de 5 ao quadrado. Aqui vai dar 3 vezes raiz cúbica. Como eu não vou mais trabalhar isso, já vou colocar o valor. 5 ao quadrado, 25. Aqui embaixo vai dar raiz cúbica de 5 ao cubo, que era o que eu queria causar. Cortei, cortei. Isto aqui dá 3 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Acabou. Fim de papo.
Entenderam? Vamos para cá. Raiz 2 dividido por 3, raiz quinta de 8. Aqui tem uma questãozinha. Porque esse 8, ele não está puro, não. Ele é uma potência. Potência de quanto? Potência de 2. Ele é 2 ao cubo. Então, vamos deixar aqui já o cubo aparecendo para facilitar. Porque senão eu ia ter que fazer raiz quinta de 8 à quarta. 8 à quarta é assim, um troço gigante. Então, olha só. 2 dividido por 3. Eu só vou evidenciar isso, tá? Raiz quinta de 2 ao cubo, concorda? 2 ao cubo é o 8. Show? Agora o que eu faço? O que eu multiplico por raiz quinta de 2 ao cubo para dar raiz quinta de 2 à quinta e eu poder cortar? É só multiplicar por raiz quinta de 2 ao quadrado. Porque aí o 2 com o 3 vai dar 2 à quinta e eu vou poder cortar. Então, raiz quinta de 2 ao quadrado é que é o fator que eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo. Raiz quinta de 2 ao quadrado, raiz quinta de 2 ao quadrado. Isto aqui vai dar, aqui em cima eu já posso fazer direto, 2 vezes raiz quinta, 2 ao quadrado é 4, eu não vou mais trabalhar com o que está aqui dentro. E aqui embaixo, 3, eu não posso sumir com esse 3, vezes raiz quinta de 2 ao cubo, vezes raiz quinta de 2 ao quadrado, dá raiz quinta de 2 à quinta. Olha que beleza. Vou cortar esse 5 com esse 5. Aqui vai ficar 2. No que ficou esse 2, agora eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Isso aqui some tudo com esse cara aqui. Então, isso aqui vai dar raiz quinta de 4 sobre 3. Tá feito. Raiz quinta de 4 sobre 3. Tá bom? Última. 3 sobre raiz quarta de 10. Do mesmo jeito. O 10 não é expoente de nada, é como se fosse o 1 só aqui. Então, eu tenho que multiplicar por algo aqui que faça essa raiz quarta sumir. Então, eu preciso fazer aparecer o 10 à quarta aqui embaixo. Para aparecer 10 à quarta aqui embaixo, eu estou precisando de 10 ao cubo para multiplicar por ele e dar. Então, se eu multiplicar isso aqui por raiz quarta de 10 ao cubo em cima e embaixo, o que vai dar isso aqui? Em cima é exatamente isso. 3 vezes raiz quarta, 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Dividido por raiz quarta de 10 a 1, vezes a raiz quarta de 10 a 3, vai dar raiz quarta de 10 a quarta. Deixa eu botar aqui melhorzinho. Tá aqui, bonito. Cortou, cortou. Isto aqui será 3 raiz quarta de 1000 dividido por 10, que foi o que sobrou aqui. Beleza? Só para constar, para terminar o vídeo, o que você multiplica aqui embaixo para fazer essa manobra se chama de fator racionalizante. Então, o segredo é justamente para cada caso achar qual é o fator racionalizante que você tem que usar. Nesse caso é esse cara aqui, nesse caso é esse cara aqui, né? Quando eu falo esse cara, é esse fatorzinho aqui. Esse carinha aqui e assim sucessivamente. É o que eu multiplico em cima e embaixo. Perfeito? Bom, a gente vai ter depois o vídeo com a parte 2, que aí eu vou precisar de um pouquinho de produtos notáveis, mas vocês vão ver que também não é aquela dificuldade toda, só é um pouquinho mais complexo que isso aqui. Tá legal? Espero que tenha sido útil para vocês, seja como revisão, seja como aprendizado. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem sua curtida, comentem, compartilhem com outras pessoas, se inscreva no canal e ative as notificações, que aí você vai estar sempre vendo que vídeos estão aparecendo aí para vocês poderem assistir, tá ok? Um grande abraço!